Atos capítulo 4, versículo 1 a 22. Todos acharam? Diz amém. A palavra de Deus diz assim: E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E lançaram mão deles e os colocaram na prisão até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos e os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: Com que poder, ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles, o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: Que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los rigorosamente para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: Julgais vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo. Porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. Vamos orar. Santíssimo Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui, de louvarmos, ó Pai, ao teu santo nome. E agora nós rogamos também ao Senhor, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra. Que o Senhor use, ó Pai, esse miserável servo que sou, nas tuas mãos, para a glória, ó Pai, do teu santo e maravilhoso nome. E é em nome de Jesus é que nós te pedimos, te agradecemos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Podem sentar, irmãos? Hoje nós queremos ver, né, sobre a igreja cheia do Espírito Santo passa por perseguição. Amém, irmãos? Eu fico às vezes admirado, né? A gente olha na televisão, olha nas redes sociais e está sendo pregado, ensinado pelas igrejas, aquele evangelho triunfalista, onde o cristão né, ele jamais passa por problemas, ele jamais passa por dificuldades. No entanto, não é bem isso que nós vemos nas Sagradas Escrituras, né? O que nós vemos nas Sagradas Escrituras é que quanto mais o cristão se aproxima de Deus, quanto mais o cristão quer viver para Deus, quanto mais o cristão realmente busca santificação, mais perseguição ele passa. Então até a gente tem um grande problema, né, na igreja, quando não tem problema nenhum. Pastor, parece que esse negócio não dá muito certo, mas é a realidade, né? Quando nós não vemos problemas vindo
contra a igreja, oposição contra a igreja em algum aspecto, a gente fica alerta com respeito a isso, porque provavelmente o que está acontecendo é que a igreja ela não está, né, tão perto de Deus, ela não está santificando a sua vida como deveria santificar. E assim nas nossas vidas também. Né? Se nós vamos viver, né, a palavra de Deus, inclusive Paulo diz isso, né, se nós queremos viver piamente, nós vamos passar por perseguições. O doutor Aníbal Pereira dos Reis, né, o ex-padre Aníbal, ele também dizia, né, ele orava inclusive para que Deus mandasse perseguição sobre a igreja. Porque a forma, né, da igreja se aproximar cada vez mais de Deus é justamente em meio à perseguição. Parece que na história, né, nós vemos isso como sendo um fato, de que sempre que a igreja passou por perseguição, ao contrário, né, da igreja desviar, da igreja abandonar, a igreja se volta mais para Deus e ela então busca mais o poder de Deus e assim inclusive a igreja cresce muito mais. De forma que os momentos na história onde a igreja mais cresceu foi os momentos de grande perseguição que ela enfrentou. Inclusive os irmãos se lembram aí da história, né, da igreja, o primeiro século aí da história da igreja, período ali apostólico, né? Esse primeiro século ali apostólico foi um momento que a igreja sofreu grande perseguição e foi o momento onde ela cresceu mais, né? Onde ela espalhou mais. E nós temos visto, inclusive, essa questão da perseguição crescendo até hoje em países, do evangelho, né? Crescendo até hoje em países onde estão em perseguição. Nós temos aí agora uma realidade, né? No país vizinho nosso aqui, a Venezuela. E os irmãos sabem, né? Lá entrou uma ditadura, basicamente proibido essa questão também do evangelho, já não é mais visto com os mesmos olhos de um país onde tem liberdade, mas, no entanto, né, mesmo em meio a essas perseguições, a Venezuela também tem crescido nessa questão do evangelho, né? Tem mais pessoas têm se convertido. Então, não sei, né? Talvez a gente ore tanto por liberdade, mas talvez seja até bom que Deus mande um pouco de perseguição para que a gente até mesmo nos aproxime mais dele e venhamos fazer o trabalho, né, do Senhor com mais eficácia também. Visto que na perseguição, inclusive no risco de morte, é que nós vamos realmente mostrar a nossa sinceridade. Amém, irmãos? É fato. Esses países onde a pessoa se fala o nome de Cristo, ela é morta, normalmente quem fala o nome de Cristo, obviamente, são aqueles crentes sinceros e devotos a Deus. Aqueles que não são, acabam abandonando mesmo, né, o cristianismo, abandonando a fé. Então nós vemos aqui, no texto qual nós lemos, a igreja, né, a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, no seu início aqui, cheia do Espírito Santo, como nós temos visto, né, desde o seu início, lá em Atos capítulo 2, ela agora começa a passar por uma perseguição, e uma perseguição grande mesmo. Né? Os irmãos se lembram, na semana passada nós vimos, que Pedro, né, e João, eles descem às 3 horas da tarde, eles vão ao templo, ali para orar, para buscar o Senhor, e ali na porta, né, do templo, havia ali um paralítico já de 40 anos, que ele era paralítico, que ele estava na porta ali do templo, ali já também há um bom tempo, né, pedindo esmola e tudo mais, conhecido pela sociedade. No entanto, Pedro, né, João, olha para ele e diz, olha, não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E é justamente aquilo que ocorre, aquele homem levanta, ele sai, ele anda, e então Pedro, né, ele começa a pregar ali o evangelho, a anunciar ao Senhor Jesus Cristo, e então o texto nos diz aí no versículo 4, né, que quase chega o número ali de convertidos a quase 5.000 almas, né, 3.000 lá em Atos 2, agora 2.000 aqui no capítulo 4. Então, amado, quando acontece isso, quando ocorre isso, o poder do Espírito Santo, e pessoas sendo salvas, né, em multidões sendo salvas, que é isso mesmo que aconteceu, 3.000, agora 2.000, Satanás, obviamente, ele fica enfurecido com isso, enraivecido com respeito à igreja estar crescendo, a igreja estar caminhando, a igreja estar cumprindo com o propósito de Deus nessa terra, e obviamente Satanás, não ficando feliz, ele vai, né, buscar atrapalhar, ele vai buscar alguma forma para opor a obra do Senhor, para se colocar ali, para que a obra não vá adiante. E a forma como ele, inclusive, traz, e muitas vezes na história ocorreu isso, ele traz como forma de oposição ao cristianismo a própria religião. Interessante isso, né? Quando nós olhamos até mesmo essa questão, né, da perseguição da igreja e tudo mais, nós vamos achar um período de 500 anos, que é chamado de período das trevas. Você, de repente, não conhece a história da igreja, né?
você quiser conhecer, eu posso te indicar alguns livros, e quem sabe futuramente Deus até nos dá condições de passar aqui também com a igreja. Mas é um período chamado de Idade das Trevas. Esse período foi o período também onde houve grande número de mortes de cristãos. E interessante é que a maioria desse período, nessa história, a perseguição foi feita justamente por religião. Os irmãos se lembram na história aí, né, que a religião ela se casa com o Estado, então por isso que hoje nós temos, né, até hoje, a Igreja Católica Apostólica Romana, que significa justamente a Igreja Universal. Agora é uma falta de sintonia muito grande, porque o nome diz que a igreja é universal, mas, no entanto, ela é romana. Então, ela não pode ser as duas coisas. Ou ela é universal ou ela é romana, né? Mas, no entanto, o casamento ali da igreja com o Estado foi onde nasceu, né? Em 312, 313, começou ali o movimento católico. E esse movimento católico foi, inclusive, essa religião, foi aquela que foi usada por Satanás durante um bom tempo da história para perseguir os cristãos e matar os cristãos. É fato isso, irmãos, é história isso, né? Até algum tempo atrás, né, tivemos aí um problema, né, com um irmão aqui da igreja, os irmãos vão lembrar, os irmãos mais velhos, né, que ele estava evangelizando lá na Praça Central e tal, entregando os folhetos lá, e o padre não gostou muito, chamou o pastor, né, na época o pastor Genor lá, e o padre querendo tirar satisfação, meio que exaltado, não sei o quê, e bastou uma frase do pastor Genor acabar tudo, né? Só foi o pastor Genor olhar para ele e falar assim, ó, então tá bom, então vamos cobrar também de vocês aqueles mortos que vocês mataram lá no período das trevas. Aí o padre já olhou para ele e falou assim, ó, não, então vocês ficam onde vocês estão e nós ficamos onde nós estamos. Porque foi perseguição da igreja mesmo. O Satanás, né, ele usou a própria igreja para ir contra a igreja. Olha só que coisa. E aqui não é diferente. Nós estamos aqui no começo, né, da igreja, e o que foi feito por Satanás, o levantamento aqui da oposição contra essa igreja que nascia aqui, foi justamente o sistema religioso da época, no caso ali, o judaísmo. Né? Nós encontramos aí, inclusive no versículo 3, né, versículo 6, dizendo assim, ó, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os no meio, perguntaram, com que poder, ou em nome de quem vocês fazem isso? Então veja que a própria igreja lutava contra a igreja. Agora, óbvio, né, a igreja falsa contra a igreja verdadeira. E houve esta oposição já no início. Então veja que a perseguição é algo sempre presente na história da igreja. Então ninguém pode, né? Por mais que a igreja seja perseguida, por mais que Satanás tente, né, calar a igreja, tente destruir a igreja, ninguém pode deter os passos, né, de uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. Amém, irmãos? Satanás não tem poder para isso. Amém, não? A promessa do próprio Cristo, lá em Mateus capítulo 16, dizendo que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja de Jesus. Amém, irmãos? Contra a igreja do Senhor. Então vai vir sempre oposição, vai sempre vir perseguição, sempre Satanás vai estar tentando, né, destruir a igreja, acabar com a igreja, mas a igreja sempre vai ser guardada pelo poder de Deus. Amém, irmãos? A razão da igreja não ter sido exterminada da face da terra é justamente por conta de Deus. É Deus quem mantém a sua igreja. Porque nós já dissemos aqui várias vezes, né, não teve um povo que foi mais perseguido do que os cristãos. Não teve. Às vezes a gente olha e fala, né, sobre os judeus, né, ao holocausto lá com Hitler, 5 milhões de judeus. Mas você pega na história, quantos cristãos foram mortos? Foram perseguidos e mortos. Olha o número de cristãos que foram perseguidos e mortos. Então, amado, já era, se não fosse Deus no meio da igreja, já era para a igreja não existir mais. Essa é a realidade. E a prova, inclusive, maior que nós temos, né, de que a igreja realmente é de Deus, é porque Deus tem mantido ela até hoje, apesar dos ataques de Satanás. Então, amado, uma igreja cheia do Espírito vai enfrentar perseguição. Amém, irmãos? Então, não se preocupe. Não se preocupe se vierem as perseguições. Enquanto vêm as perseguições, nós devemos estar alegres, regozijando, porque nós estamos fazendo realmente algo correto para Deus, e Deus, então, está nos abençoando, e Satanás é que está contrário a tudo isso, e está revoltado, querendo fazer algo contra a igreja. Mas quando está tudo calmo, aí a gente precisa preocupar mesmo. Aí a gente precisa preocupar, porque a gente já não está causando mais transtorno, né, a Satanás de forma alguma. Então, aí é um grande problema. Mas a igreja, né,
ela cheia do poder do Espírito Santo de Deus, ela vai caminhar e ela vai caminhar triunfante. A semana que vem, se Deus nos assim permitir, nós vamos falar sobre essa questão, né? A igreja caminhando triunfante apesar da perseguição. Então, uma igreja cheia do Espírito, ela vai enfrentar a luta. Nós vamos ver aqui rapidamente as lutas, né? Aqui os problemas aos quais a igreja primitiva aqui enfrentou nesses dias. Primeiro, a primeira questão que a igreja aqui enfrentou, Satanás levantou, como nós dissemos aqui, a liderança religiosa da época, e essa liderança foi pega, né, e levantada por Satanás contra a igreja por motivos de inveja. Lembra, o próprio Senhor Jesus Cristo foi perseguido pelos líderes daquela época, os líderes religiosos daquela época, por conta da inveja. Porque Jesus, ele pregava e ele arrebanhava multidões após ele. Vinha pessoas de todos os lugares para ouvir os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E então, os líderes religiosos daquela época ficaram enciumados com respeito a isso, e tem mais um agravante ainda também, nós vamos falar mais adiante, que é a questão até mesmo financeira, né? Mas houve ali um ciúme deles, e eles se levantaram contra Jesus, se opondo ao ministério de Jesus, a tudo quanto o Senhor Jesus pregava, né? E levando ele, inclusive, à morte. Agora veja, aqui não é diferente, né? Ainda esses líderes religiosos se levantam também com respeito à inveja. Olha o versículo 1 e 2 comigo mais uma vez, dizendo assim: estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e os capitães do templo, e os saduceus, doendo-se, ou seja, com inveja mesmo, estava com dorzinha de cotovelo, né? Doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem Jesus a ressurreição dentre os mortos. Veja aí, mais uma vez, a questão ali é que eles achavam, inclusive, que com a morte de Jesus Cristo, que o cristianismo iria acabar, que o cristianismo seria extinto de sobre a face da terra. Mas eles não sabiam, né, dos planos divinos, nós sabemos muito bem, e eles não sabiam sobre os planos divinos, e eles não sabiam que eles só estavam consumando mesmo aquilo que era o plano de Deus. E que após, né, a morte do Senhor Jesus, já era plano de Deus que ele ressuscitaria no terceiro dia, amém, irmãos? Que ele apareceria a mais de 500 irmãos, que ele ali então daria continuidade ao seu trabalho, à sua obra, ao seu reino, neste mundo de forma espiritual, por meio da igreja, né? Então veja que esse povo aqui, eles ficaram até mesmo frustrados. Agora mais frustrado ainda, porque não só os discípulos se levantaram e continuavam pregando, ensinando as mesmas coisas que Jesus ensinava, como também esses discípulos estavam fazendo os mesmos sinais, maravilhas, prodígios que Jesus fizera enquanto estava vivo neste mundo, os mesmos sinais, e agora então eles ficavam realmente sem saída, porque eles não poderiam nem mesmo dizer que era uma farsa Jesus, porquanto o poder de Jesus ainda continuava sobre seus apóstolos e a igreja continuava crescendo também, dado a esse poder. Então o ensino de Jesus era uma ameaça para eles. Além de mais, né, os saduceus, eles eram liberais e não acreditavam em anjos, eles não acreditavam, né, em espírito. A doutrina da ressurreição eles tinham como sendo uma heresia. Temas centrais, inclusive, que era a pregação dos apóstolos naqueles dias e a pregação da igreja até hoje. Então, esses saduceus, eles não acreditavam nisso. Então, havia, né, uma perseguição por conta disso. Já havia um desafeto muito grande, né, com respeito aos saduceus, com os cristãos, com os apóstolos, seguidores do Senhor Jesus, porque os irmãos se lembram, né? Jesus entrou 2 vezes no templo, fazendo a purificação do templo. E em uma dessas vezes, o texto diz que ele começou a jogar as barracas do cambista para o chão, e ele catou lá um chicote, saiu, né, dando chibatada em todo mundo, e ele gritando, né, no templo, falando: olha, a casa de meu pai será chamada casa de oração, mas vós tem feito dela covil de ladrões. Então veja que naquilo ali, os saduceus ficaram muito enraivecidos, porque aqueles cambistas que estavam ali trabalhavam a serviço desse grupo. Então eles estavam perdendo dinheiro também. Então havia uma intriga, né, muito grande com respeito a esse grupo de saduceus, com respeito também ao cristianismo. E um dos motivos também era este motivo financeiro, né? Mas veja, a oposição. Nós sabemos, irmãos, o apóstolo Paulo, né, nos ensina, inclusive, que a nossa batalha, ela não é contra a carne ou sangue. Amém, irmãos? Não é, mas sim contra as hostes espirituais da maldade. Então vejam, amado, que mesmo que esses grupos foram levantados para se opor ao evangelho, para se opor à igreja, e até hoje Satanás levanta pessoas para se oporem, né, à igreja de Cristo Jesus, ainda assim nós devemos olhar para as pessoas com o mesmo olhar que Cristo olhou para nós, um olhar de compaixão, um olhar de amor. Amém, irmãos? Com o mesmo olhar, mas sabendo que por trás deles há uma influência, né, maligna, uma influência satânica, que quer sim destruir a igreja, que quer sim calar, né, a igreja neste mundo.
Então, amado, havia, né, este problema e Satanás usou, mais uma vez, aí, da religião na história para vir contra a igreja de Cristo Jesus, contra o povo de Deus. Em decorrência, né, tomados de inveja, os sacerdotes, aí, como nós vimos, fizeram aí acompanhar, inclusive, o capitão do templo dos saduceus, né, para tirar a satisfação com Pedro e com João. E os irmãos viram na história, né, até mesmo mandaram prender. Então veja, a prisão, né, no versículo 3 aí nós encontramos eles sendo presos, né, Pedro e João sendo presos, dizendo assim: e lançaram mão deles e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Veja que Pedro e João, irmãos, eles passaram, né, a primeira noite numa cela de prisão. Aqui foi a primeira vez, né, na história que Pedro foi preso ali. Os apóstolos agora daqui em diante iria desencadear, né, uma prisão sempre de um apóstolo que estava pregando o evangelho de Cristo Jesus. Mas veja, Pedro foi preso e na primeira noite ali, né, de muitas daqueles que viriam também a ser presos, e até hoje nós temos cristãos sendo presos justamente por conta de pregar o evangelho. Eles pensaram que com isso eles iam inclusive intimidar os apóstolos naquele tempo, que eles iriam intimidar, né, Pedro e João, que eles iriam parar de falar, porque olha, nós jogamos eles no cárcere, assim que eles forem livres, eles vão pensar duas vezes para abrir a boca de novo e falar o nome de Jesus novamente, né? Então eles pensavam que com isso eles iriam intimidar. Nós encontramos Satanás usando dos mesmos métodos até hoje, buscando também intimidar a igreja. Nós estamos aí passando, né, por uma fase no Brasil, a chamada politicamente correta, onde você não pode falar a verdade, né? Porque se doer a pessoa já é um grande problema, ela pode processar, mesmo que seja verdade, aquela coisa toda. E assim também na questão da própria pregação da palavra. O mundo, né, ele quer calar a igreja. Amado, nós só vamos, a igreja só vai continuar, né, prosperando no poder de Deus através da pregação da verdade, amém, irmãos? Da palavra de Deus. A igreja não deve se calar nunca, amém ou não? Quando aquilo é pecado, deve ser dito que é pecado, sem problema algum, mesmo que nós corramos aí o risco, né, de ser preso, o risco de morte, nós devemos pregar e mostrar a verdade. Só que, inclusive, isso tem caído, né, esse pensamento do politicamente correto tem caído, inclusive, por dentro da igreja, onde as pessoas já não falam mais, já não pregam mais, né, que o fulano, você é pecador, você está pecando, isso é contra Deus, não está falando mais que essa pessoa precisa de Deus porque ela é pecadora, justamente por conta dessa questão do politicamente correto. E isso, amado, essa filosofia aí tem caído nas nossas mentes e tem feito nos calar muitas vezes. Mas nós estamos aqui para fazer o contrário. A igreja está aqui para falar a verdade, doa quem doer. Amém, irmãos? Assim a igreja está aqui para isso. A igreja está aqui para mostrar para o mundo perdido aí fora que eles são pecadores, que eles estão condenados ao inferno, que se eles não entregarem as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, eles vão morrer e vão queimar no fogo do inferno. Agora é óbvio, né? Falando isso sempre com humildade e amor, até mesmo mostrando que da mesma forma nós também estávamos do mesmo modo, na mesma situação em que eles. Mas o que mudou na nossa vida foi justamente o encontro qual nós tivemos com Cristo Jesus, amém, irmãos? O encontro com Cristo Jesus. Agora veja que esse povo tentava calar os apóstolos. Hoje as pessoas também tentam nos amordaçar e a gente nem percebe. Não usa mais aquelas amarras, né, na boca, não estão mais amarrando seus pés, mas de outras formas, de formas até mesmo intelectuais. O povo, né, a oposição da igreja aí, está amarrando a igreja, para que a igreja não continue fazendo o seu trabalho, não continue pregando o evangelho. Então eles pensaram que eles iam intimidar os apóstolos, mas não aconteceu isso de maneira nenhuma, né? Pelo contrário, quando perguntaram a Pedro e João apontou mesmo ali o dedo, né, na cara deles, falaram assim: olha, vocês, eu faço no nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês mataram. Imagina isso, né? Então Pedro e a prisão, né, dos apóstolos ali não intimidaram eles de maneira nenhuma, eles continuaram pregando a palavra de Deus. Amém, irmãos? Será que se isso ocorresse com a gente, que forma que a gente iria lidar com essa situação? Será que a gente ia abandonar a fé? A gente iria esquecer de tudo? Vamos deixar, eu vou viver minha fé. Sabe que o cristianismo, tem gente que erra nisso, né? Inclusive tem um grupo aí chamado Grupo dos Desigrejados, que acham que o cristianismo é para viver sozinho. A vida cristã você pode viver sozinho. Não pode, irmãos. A vida cristã é feita para viver se relacionando com as pessoas, tanto salvos quanto perdidos. Amém, irmãos? Por isso que o Senhor Jesus Cristo, inclusive na sua oração, né, por nós,
lá em João 17, ele disse assim, ó, Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Jesus sabia que nós deveríamos estar aqui para nos relacionar, inclusive, com os perdidos, para pregar o evangelho, inclusive, para os perdidos. Então, no momento de perseguição, não dá para a gente, como cristão verdadeiro, se esconder dentro de casa e ficar ali vivendo a sua fé, né, como um agente 007. Né? Ninguém sabe que eu sou crente, eu vou continuar vivendo aqui, mas ninguém vai saber. Não tem como. O verdadeiro cristianismo não tem como. Lembra? Não tem como, né, esconder a luz, né, embaixo da cama, não se pode esconder. A luz é feita para brilhar e para iluminar todos à sua volta. Amém, irmãos? O cristão é assim. É feito para iluminar e é feito para iluminar todos à sua volta. Então, mesmo que vier uma perseguição um dia, será que nós vamos continuar servindo ao Senhor da mesma forma? Lembra, nós temos tantos exemplos, né, nas Sagradas Escrituras de homens de Deus que, mesmo em meio à perseguição, continuaram servindo a Deus do mesmo modo. Foi feito para Daniel, né, uma armadilha, falando, você não pode orar, você só tem que pedir agora ao rei. Mas Daniel não quis saber, ele continuou da mesma forma. Ele não fez uma forma de afronta, mas era já o costume dele. Na janela do seu quarto, abrir aquela janela rumo a Jerusalém e ali então orar 3 vezes ao dia. Ele não fez para afrontar o rei, ele fez porque aquilo era o compromisso dele com Deus, de buscar a Deus todos os dias. Ele só continuou no mesmo hábito, sem nenhum tipo de problema. Se o rei quisesse matar, que o matasse, mas ele continuaria buscando ao Senhor. Será que essa seria a mesma atitude nossa? Será que essa seria a mesma atitude? O crescimento, inclusive, né, espantoso da igreja, como nós já dissemos, durante a história, se deu nesses momentos, né, de perseguição. A perseguição nunca impediu o crescimento da igreja. Quanto mais a igreja é perseguida, mais ela avança no poder de Deus. Amém, irmãos? E é isso que nós vemos aqui no texto, versículo 4, né, dizendo aí, muitos, porém, que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. A igreja, mesmo em meio à perseguição, com a igreja, né, cheia do Espírito Santo, pregando, falando, ainda assim pessoas vão se converter. Vão se converter. E a igreja vai crescendo, né, ela vai crescendo cada dia. Nenhuma ameaça pode deter os passos de uma igreja cheia do Espírito Santo. Nenhuma ameaça. Amém, irmãos? A maior ameaça que nós podemos sentir é justamente a da morte. Não é isso? E, no entanto, a igreja, durante a história, passou nesse teste e passou aprovadíssima. Porque mesmo correndo perigo de morte, continuaram ainda pregando o evangelho, continuaram ainda falando do amor do Senhor Jesus Cristo. Agora veja, irmãos, esta igreja aqui, mesmo em meio a perseguições, continuando a pregar o evangelho, continuando crescendo. Só que, no entanto, tudo isso faz com que as pessoas, né, à nossa volta, entrem em parafuso, gere uma confusão muito grande, inclusive na cabeça delas. E foi justamente o que aconteceu no meio daquele povo religioso que estava sendo ali usado por Satanás para se opor contra a igreja. Nós vemos isso no versículo 5 a 7, diz assim, e aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram, com que poder, ou em nome de quem, fizeste isso? Veja que eles estão ali confusos, porque lembra, era Jesus, eles sabiam, eles estavam perguntando, mas eles sabiam que era em nome de Jesus. Mas eles estavam confusos agora, porque eles achavam que, lembra, que quando mataram Jesus, quando fizeram tudo aquilo, o nome de Jesus iria sumir da história. Mas pelo contrário, continua, e eles aqui estão confusos. A pregação do apóstolo aqui é, né, uma pregação milagrosa, opera cura ali naquele coxo, e isso perturba justamente a liderança religiosa ali de Jerusalém. E eles viram tudo isso diante ali dos seus próprios olhos. E eles conheciam, inclusive, né, aquela pessoa, aquele homem que foi curado, e agora eles estavam confusos mesmo, porque agora eles não sabiam nem mais o que eles poderiam fazer. O homem coxo era muito conhecido, né? Aquele paralítico ali, ele nascera paralítico, ele estava há 40 anos esmolando na porta do templo. A cura havia sido notória, pública, como nós vimos na semana passada, e era irrefutável, não tinha como as pessoas dizerem, né, que foi um fingimento. De onde, porém, vinha esse poder? Era a pergunta, né, que os líderes faziam. Qual era a fonte de extraordinário, né, milagre? E eles estavam completamente confusos e perplexos com respeito a isso. Mas veja, Pedro, né, ele responde, sem hesitar. Olha o versículo 8 a 12. Ele diz assim, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo e vós, anciãos de Israel,
visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Então, veja, irmãos, Pedro, né, ele responde. O apóstolo aqui fala diante daquela audiência, né, composta ali pelos homens ricos da sociedade, ali, os mais intelectuais, aqueles que eram poderosos mesmo no país, e Pedro fala ali, inclusive acusando aqueles homens ali, com respeito a terem matado o Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos sabiam que poderiam, inclusive, receber a mesma sentença que Jesus recebeu, porque ele estava falando para o mesmo público, para o mesmo pessoal que tinha dado a sentença de morte para Jesus. Mas, no entanto, amado, eles estavam falando no poder de Deus. Amado, nós só podemos ser cheios do poder de Deus quando nós realmente obedecemos a palavra de Deus. Amém, irmãos? Quando nós nos entregamos totalmente a Deus. É a única forma como nós vamos poder ser cheios do poder do Espírito Santo de Deus. E era justamente isso que eles tinham feito. Eles já não tinham mais problema. Mesmo que morresse aqui, mas nós vamos pregar, nós vamos falar aquilo que é a mensagem a qual o nosso mestre nos deu a pregar. E Pedro, então, fala, né, e fala com ousadia. Pedro aproveita, né, ali o ensejo para acusar até os seus interrogadores, culpando eles, né, de crucificar o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo deixa claro que Jesus, inclusive, é o único que pode salvar. Amém, irmãos? Olha o versículo 12 comigo, ele diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Amém, irmãos? Veja que mesmo em meio à morte, Pedro ainda está lá, perigo de morte, Pedro está lá, pregando Cristo, Cristo morto, sepultado, ressurreto, Salvador do mundo. Amém ou não? Mesmo com perigo de morte. Ele não estava se importando com nada disso, ele estava se importando em realmente cumprir com o propósito qual o Senhor havia o chamado. Então o apóstolo ali deixa bem claro, né, para aqueles homens que Jesus era a pedra. E ele fala, olha, essa é a pedra angular, aquela que vocês, os edificadores, rejeitaram. Ou seja, aquele que vocês, como líderes religiosos, deveriam abraçar e mostrar para o povo que esse era o Salvador do mundo. Mas, no entanto, vocês rejeitaram. Vocês o mataram. E agora, né, Pedro mostra para eles aqui claramente, olha, ele é o Salvador do mundo. E nenhum outro há salvação, senão nele. Amém, irmãos? Pedro mostra de forma poderosa aqui. Também, nós vemos a constatação do inevitável, né, dos líderes ali, que no versículo 13 e 14, né, diz assim: então eles, vendo a ousadia de Pedro e de João, informados de que eram homens sem letra e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Então veja, Pedro e João, não tinha prata, né, não tinha ouro naquele dia, mas eles estavam cheios do poder de Deus. Amém, irmãos? Cheios do poder de Deus. Pedro e João não ocupavam, né, cargos de liderança como esses homens, mas eles estavam ali amando de Deus. Eles estavam ali fazendo a obra de Deus. O maior argumento, inclusive, que nós encontramos, né, do Evangelho é justamente quando alguém é salvo por Cristo Jesus e a sua vida é transformada. Amém, irmãos? Essa é a maior argumentação do Evangelho. Era justamente o que havia ocorrido aqui. Pedro olha, né, ainda que aquela cura física, ele mostra para aqueles homens, e ele argumenta com aqueles homens, falando, olha, isso aqui é obra de Jesus, não é obra nossa, é de Jesus. E ninguém pode ir contra. Não é assim? Eu fico analisando, né, nós até estávamos falando lá em Bitiúva, no domingo, falando, na terça, né, agora, falando lá pregando, depois a gente conversando, eu e a irmã Eliane, né, e a gente falando justamente sobre essa questão, né, o poder que há nessa transformação que Deus opera. As pessoas olham para a vida, mesmo daquela pessoa, né, que, de repente, né, não era nada na sociedade, aquela pessoa que a sociedade desprezava e tudo mais, mas quando aquela pessoa tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, ela recebe a Cristo como Salvador, a vida dela é transformada de tal modo que chama a atenção de todos. Isso é fato. Né? E a irmã ali estava até falando, pastor, mas tem algumas pessoas, né, na minha família que, olha, é muita oração mesmo, né, tem que ter muito jejum mesmo para que eles se convertam. Mas é interessante porque normalmente
Essas pessoas que a gente acha que vai ser tão difícil de se converter, normalmente elas são as primeiras a se converter, não é assim? Ou uma das primeiras. É assim. E de repente aquela pessoa que você acha que ela é toda aberta para o evangelho, que ela vai se converter rápido, e não acontece isso. De repente leva um tempo a mais para que ela se converta. Mas veja, irmãos, que não importa, né, o tempo em que se converte, o resultado sempre é o mesmo. Sempre é uma vida de transformação. E é sempre essa vida de transformação é que chama a atenção do mundo, chama a atenção das pessoas perdidas, para terem a mesma coisa que eu e você conseguimos alcançar por meio de Jesus Cristo. Amém, irmãos? De forma que aqui nós temos pessoas que bebiam, pessoas que fumavam, de repente pessoas que se prostituíam, pessoas que eram dependentes químicas e tudo mais, e que foram salvas e as suas vidas foram transformadas por Cristo Jesus. E hoje as pessoas olham na rua, mesmo que elas não te falem nada, mas aquelas pessoas que te conheceram vivendo dessa forma, elas olham e elas ficam pensativas, né? Falando, olha como que essa pessoa mudou. Realmente é algo de Deus mesmo que aconteceu na vida dessa pessoa. E de vez em quando a gente até ouve isso da boca de alguém falando sobre você mesmo, né? Falando lá, olha, rapaz, você mudou mesmo. Só Jesus mesmo, hein? Porque olha o jeito que você era. É a transformação. Essa é a maior argumentação que nós temos do Evangelho, amém, irmãos? É quando as pessoas começam a ver a mudança que Cristo Jesus faz em nós. Por isso que é tão importante, inclusive na evangelização, nós falarmos versículos bíblicos, expormos o Evangelho, mas também a nossa vida deve estar andando em harmonia com as nossas palavras, né? Nós não podemos falar que somos de Deus, que Deus salva, que Deus liberta, se nós estamos vivendo uma vida ao avesso a tudo isso. Também, olha o texto, né? Nos diz aí no versículo 15, 17, nos mostra aí a perplexidade, né, dos líderes religiosos daquela época. Olha o versículo 15 e 16. Nós estamos terminando. Diz assim: todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. E a obra de Deus é assim, irmãos. Ninguém pode negar. Amém ou não? Ninguém pode negar. A pessoa fica perplexa mesmo. O Sinédrio aqui estava agitado e eles fariam, inclusive, o que fosse necessário para ocultar aquele milagre, se eles pudessem. Lembra, eles fizeram isso com a ressurreição de Cristo Jesus. Eles pagaram, inclusive, os guardas que estavam lá guardando o túmulo de Jesus, para que quando alguém perguntasse o que tivesse ocorrido, eles dissessem que, olha, vieram os discípulos de Jesus e roubaram o corpo. Eles pagaram para que isso ocorresse. Mas, no entanto, aqui, né, para eles agora estava difícil, porque Jesus ele ressuscitou e as pessoas não viram ele durante um tempo, né, a não ser depois, quando ele mesmo manifestou aos seus discípulos ali. Mas veja, agora esse não. Esse foi curado na porta do templo e a discussão começou ali na porta do templo, todo mundo vendo. Gente chegando no templo e vendo aquele homem que já há 40 anos estava ali na porta do templo, agora curado, andando normal, tranquilo. Então a perplexidade, né? E esse povo sem saber o que eles iriam fazer. Então o Sinédrio ele estava preocupado realmente com essa questão, né? Mas eles não tinham como refutar, né? Eles não tinham como negar esse milagre. Esses fatos eram públicos, notórios, contra as evidências, né? Tem um ditado, uma frase, né? Diz: contra as evidências não há. Então pronto, né? Contra as evidências e os fatos não há argumentação. Pronto, acabou. Ninguém pode contestar, né? Não tem como contestar, ok? Então eles ficaram perplexos, mas não puderam fazer nada. A decisão, né, desesperada que o Sinédrio tomou, dado aquele momento ali, foi qual? Olha o verso 17 e 18, diz assim: mas para que não se divulgasse mais entre o povo, ameaçaram-nos rigorosamente para que não falassem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falasse nem ensinasse no nome do Senhor Jesus. Então veja, olha só a decisão deles. Eles ameaçaram, né, proibiram. Eles foram, prenderam, né, usaram ali de força contra eles. E falando: agora vocês não falam nada. Nós até vamos soltar vocês daqui a pouco, né, mas vocês não falam nada. A igreja, né? Muitas vezes a gente acha que a gente pega aquele versículo que fala que nós devemos obedecer, né, às autoridades que foram constituídas, todas elas por Deus e tal, e a gente acha que aquilo não tem exceção. Mas tem exceção. Quando as autoridades deste mundo se opõem à autoridade de Deus, a autoridade de Deus deve prevalecer. Amém, irmãos? E foi justamente isso que ocorreu aqui. Aqueles homens eram autoridade na cidade, falaram: vocês não vão mais falar
nesse nome de Jesus, mas os apóstolos ali, né, não quiseram nem saber. A igreja não pode obedecer às ordens no sentido de renunciar à sua atividade, né, mais característica, inclusive, que é o testemunho do Senhor Jesus Cristo. Ela não pode renunciar de fazer aquilo que Deus deu como ordenança. Ela deve cumprir aquilo que Deus manda. Amém, irmãos? E deixar, se aquelas ordens, né, das autoridades humanas vão contra o ensinamento de Deus, nós continuamos com o ensinamento de Deus. Amém, irmãos? De forma que, se amanhã, nós não sabemos, né, o ano que vem aí tem eleição, nós não sabemos o que vai virar aí o Brasil aí para frente, né? Mas eu sei de uma coisa, e se 2022 for eleito alguém que é contra o evangelho, e nós já sabemos que lá dentro, né, no governo lá já tem muita gente que é contra mesmo, e de repente, né, um governo assim é eleito, e em 2023 o evangelho começa a ser proibido no Brasil. O que nós vamos fazer? Nós vamos continuar adorando Deus, nós vamos continuar servindo a Deus, pregando o evangelho, ou nós vamos nos amedrontar e nós vamos ficar então quietos, né, sem falar nada. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém, irmãos? Que nós venhamos continuar realmente servindo ao Senhor, obedecendo a palavra do nosso Deus. Então a decisão do Sinédrio aqui, né, foi uma decisão de pôr medo, de impor medo, para que eles não testificassem mais sobre o Senhor Jesus Cristo. Mas olha a resposta, né, usada mais uma vez aí dos apóstolos, versículo 19 e 20. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós, se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Pedro olha e fala assim, Pedro não saiu quietinho, sabe? Vamos sair quietinho. E depois, né, a gente viu o que a gente faz. Não, Pedro já estava definido no coração dele. Pedro já tinha certeza do que ele ia fazer. Ele olha para o povo e fala assim, julga vocês aí. Vocês são os líderes religiosos, não são? Julga vocês. Mais importa obedecer a Deus ou aos homens? Em outras palavras, né? O que vocês julgam? Eu só sei de uma coisa. Nós vamos continuar falando daquilo que nós vimos e ouvimos. Amém, irmãos? Olha a decisão. Em meio à perseguição, nós vemos aqui então que o homem, né, de Deus, o servo de Deus, deve continuar firme, inabalável quanto aos seus propósitos. Inclusive a sua aceitação de Cristo lá atrás. Amém? Nós não podemos, né, ficar balançado por conta de uma decisão difícil, de repente, que tenha que tomar. Tem que falar, pronto, é assim, pronto, acabou. Às vezes a gente vê, né, tanto crente assim, de repente, quando é testado, a fé fica balançada. Ele sabe o que é o certo a fazer, mas ele fica tentado a fazer o errado. E são em pequenas coisas, irmãos. Agora imagine num caso de perseguição vindo sobre nós. Imagina você correndo o risco de morte. Será que você vai negar a Cristo? Lembra? Nós estamos falando aqui de quem? De Pedro. Pedro não foi aquele que negou Cristo lá atrás? 3 vezes. Jesus disse para ele, olha, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Pedro negou ele 3 vezes. O galo cantou e ele lembrou, negou. Mas depois a gente vê Pedro, né, se arrependendo, chorando amargamente. E ele se arrepende de tal forma que o arrependimento, lembra? Mudança, conversão de sentido. É viver o oposto daquilo que você estava vivendo. E Pedro tomou realmente esse arrependimento, se converteu de tal forma que agora em nenhum outro momento da vida dele, na história dele, você vê Pedro pensativo, o que será que eu vou fazer? Não, ele decidiu, tomou uma decisão tão forte, irmãos, que ele estava pronto para morrer. Nós estamos vendo aqui isso. Amém, irmãos? Estava pronto para morrer. Lembra os irmãos, mais uma vez, é a mesma turma que tinha condenado Jesus. Ele está falando isso para a mesma turma. Mas ele tinha decidido servir ao Senhor. Que tipo de decisão você tomou em servir ao Senhor? Será que você faz parte, né, daquele grupo de crentes que decidiram servir ao Senhor condicionalmente? Eu vou servir ao Senhor enquanto tudo estiver bem, enquanto as coisas estiverem caminhando bem, enquanto eu tiver dinheiro, enquanto eu tiver saúde. Mas se Deus pisar na bola comigo, eu largo ele para trás. Porque tem um monte de crente aí que é assim, né? Só não fala com essas palavras. Mas enquanto está tudo bem, beleza, é Deus e tal. Mas as coisas começam a vir, né, ali, aflições, tribulações, a pessoa já quer deixar Deus para trás.
Ao contrário de se agarrar a Deus, né? Porque é Ele que vai nos levar no meio dessas tempestades todas aí com certeza em segurança, amém, irmãos? Mas tem muitos que têm abandonado. Muitos. Que tipo de decisão nós tomamos? Pedro tomou a decisão certa. Não importa. Eu vou seguir ao Senhor Jesus até as últimas consequências. Uma resposta, né, de Pedro àqueles homens foi uma resposta realmente contundente, forte, né, firme. Pedro e João estavam à frente dos homens que haviam matado Jesus, mas eles não balançaram de forma nenhuma na sua decisão. Por fim, irmãos, nós vemos aqui também a postura, né, covarde do Sinédrio, versículo 21 e 22. Mas eles ainda ameaçavam mais e, não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Veja que eles soltaram Pedro e João por causa do povo, porque a intenção deles era matar, igual matou Jesus. Mas por conta do povo, está glorificando a Deus, está atribuindo o milagre a Deus, eles entenderam realmente ali que foi Jesus, né? Foi Deus quem salvou, quem curou aquele homem. Então, eles tiveram um grande problema com respeito a fazer mal aos apóstolos aqui. Pois tinha mais de 40 anos o homem, né, em que se operara aquele milagre de saúde. Olha a postura, né, covarde. O Sinédrio se viu encurralado, porque a verdade, né, dos fatos estava contra eles. Eles não podiam fazer nada. Os apóstolos, né, incultos e letrados, não recuar diante da arrogância daqueles homens que se julgavam a última bolacha do pacote, né, os líderes de Jerusalém, aqueles que eram os líderes da religião, e eles então não se curvaram, não, eles foram firmes, né, falando com esses homens. O milagre, aqui irrefutável, né, desarticulou totalmente aqueles líderes religiosos ali. Amado, por mais que às vezes nós encontramos na vida, né, pessoas que não creem em Deus, não creem em Jesus, mas quando eles olham para a nossa vida, e a nossa vida, ela está falando sobre Jesus, a nossa vida está falando sobre Jesus, essas pessoas perdem todo tipo de articulação. Eles não têm mais o que dizer, porque eles olham para a nossa vida e não tem como negar que Deus realmente fez uma obra maravilhosa na nossa vida. Amém, irmãos? A igreja que anda no poder de Deus, ela vai passar por tribulações, ela vai passar por perseguição, mas ela vai passar poderosamente porque Deus está trabalhando através dela e por ela. Amém, irmãos? Através dela e por ela. Deus trabalha por mim e por você. Amém? Só que Deus também trabalha através de mim e através de você. Agora, à medida, né, que nós vamos deixando, né, o Senhor realmente tomar posse da nossa vida, à medida em que nós vamos dispondo a nossa vida para que Ele use segundo a sua vontade. Concluindo, irmãos, a igreja, né, ela deve buscar ser cheia do Espírito Santo e se mover no poder do Espírito Santo. Amém, irmãos? A gente tem que ter isso na nossa mente. É buscar ser cheio do Espírito Santo e buscar fazer todas as coisas movidos pelo Espírito Santo. Se nós vivêssemos, aprendêssemos essa frase, viver essa frase, completamente diferente seria a igreja. Nós seríamos uma igreja completamente diferente. Porque nós estamos buscando o poder do Espírito Santo e nós estamos buscando agir e reagir segundo a vontade do Espírito Santo. Então seria uma igreja onde teria mais luz. A nossa vida seria mais iluminada pelo poder de Jesus. Amém, irmãos? De forma que as pessoas seriam atingidas muito mais facilmente pelo Evangelho. E a igreja também jamais deve negar a sua fé, mesmo em face da morte. Amém? Aplicação do texto. É que nós devemos buscar ser cheios do Espírito Santo, nós devemos nos mover pelo poder do Espírito Santo, como os apóstolos aqui fizeram, e que nós devemos também jamais negar a nossa fé, mesmo em face da morte. Agora, às vezes a gente fala sobre Pedro, fala sobre Judas, e a gente fala sobre essa questão de negar, e a gente tem tanto para criticar Pedro e Judas, não é assim? Mas será que a gente também não tem negado ao Senhor durante a nossa vida? Será que nós não temos até mesmo negado a nossa fé em algumas situações, algumas circunstâncias da nossa vida? Irmãos, com certeza, todos nós temos falhado, vez ou outra, nessas situações. Mas que Deus nos ajude, que nós possamos ser fortalecidos cada dia mais pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé, nós vamos encerrar com a palavra de oração.
Santíssimo Deus, Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade a qual o Senhor nos deu de estarmos aqui na tua casa, ó Pai, de podermos aprender, ó Pai, mais da sua palavra. Ó Pai, nós queremos suplicar ao Senhor neste momento. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, que nós venhamos realmente buscar ser cheio do poder do Espírito Santo do Senhor. Que nós, ó Pai, possamos nos mover pelo teu Espírito. Assim como o próprio Senhor Jesus Cristo, seu Filho, ó Pai, nos ensinou através da vida dele neste mundo. Ele sempre, ó Pai, se movia de acordo com a vontade do Senhor. Sempre se movia, ó Pai, pelo Teu Espírito. E, ó Pai, nós rogamos, o Senhor nos ajude também. E que o Senhor nos ajude, ó Pai, a sermos cheios, a nos movermos pelo Espírito Santo, mas também o Senhor nos ajude, ó Pai, a ser firmes na nossa fé. Que nós jamais venhamos esmurecer, nós jamais, ó Pai, venhamos deixar a Tua palavra de lado para crer nas vãs filosofias que este mundo tantas vezes, ó Pai, quer com que nós nos apeguemos. Que o Senhor abençoe a tua igreja continue firme, servindo ao Senhor, ó Pai, servindo fielmente ao Senhor. Nessa mesma fé a qual nós aceitamos no dia da nossa conversão, que nós, ó Pai, possamos continuar com o mesmo desejo ardente no coração de servir ao Senhor em santidade, de falar do amor do Senhor para com as almas perdidas. Que o Senhor, ó Pai, abençoe a cada um de nós. Que nós possamos, ó Pai, estar realmente cheios do teu poder. Assim como a igreja primitiva, no início, estava cheia do poder do Senhor. E foi assim que ela experimentou um crescimento tão grande, almas sendo salvas. E que o Senhor, ó Pai, nos ajude também a sermos cheios do Espírito. E também, ó Pai, a experimentarmos um momento assim na nossa igreja, onde as pessoas vão se convertendo, as pessoas vão chegando, porque vem a Jesus Cristo, ó Pai, brilhando através da vida de cada um de nós. Que os nossos parentes, inclusive, ó Pai, que ainda estão perdidos, possam se converter, vendo o poder do Senhor através das nossas vidas, ó Pai. Abençoa, ó Pai, a tua igreja, abençoa cada um de nós. Que nós possamos, ó Pai, ser fiéis a Ti. Pedimos agora também que o Senhor nos despeça para os nossos lares, ó Pai, amparados, protegidos pelas suas santas mãos, e que o dia de amanhã, se a nós pertence, o Senhor nos ajude a vivê-lo, ó Pai, na tua santa presença, cumprindo, ó Pai, com os teus propósitos. Em nome de Jesus é que nós te pedimos, te agradecemos. Amém e amém. Muito bem, irmãos, assim nós encerramos o culto nessa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um. Deus abençoe.